Graça e paz, amados. É de grande alegria estar aqui essa noite, podendo compartilhar aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Espero que falem com vocês também. Hoje, nós vamos estar falando um pouquinho acerca de um tema que Deus tem colocado uns dias em meu coração, que é limpando os espelhos da alma. É um tema na qual Deus tem falado e na qual Deus tem nos alertado, porque realmente precisamos a todo dia estar limpando os espelhos da nossa alma. Nos enganamos se achamos que não precisamos de estar perante Deus pedindo para que Ele limpe a nossa alma. A nossa alma é a nossa essência, é aquilo que somos, é aquilo que tem dentro de nós. A nossa essência e o nosso ser, é a nossa alma. Então, Deus me revelou algumas coisas, eu vou passar para vocês, que tudo que eu faço, de alguma forma, tudo que eu faço e falo, afeta a vida das pessoas ao meu redor e a minha vida espiritual, A nossa alma que Deus quer usar. Nós precisamos de estar limpos, estar ali diante de Deus, porque é ela que Deus usa, é a nossa alma, porque é o que somos, é a nossa essência, E eu vou tratar de 4 pontos. O primeiro ponto é atitudes e palavras, Lá em Salmo 139, número 13, todos acharam? Diz assim: Tu criastes no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Deus, Ele sabe quem você é, desde o momento que sua mãe te concebeu. Ele sabe quem é você, Ele te fez, Ele te formou e Ele te conhece. Antes mesmo de você abrir a sua boca para falar, Deus já sabe aquilo que vai em teu pensamento e no teu coração. Mas Deus almeja que continuamos sendo da mesma forma? Não. Deus quer que nós mudemos. A todo minuto nós aprendemos coisas novas. A todo instante nosso cérebro está trabalhando, absorvendo informações. E nós temos aprendido e temos adquirido algumas características. Deus, Ele quer mudar a nossa personalidade. Por que eu falo isso? Eu era e sou uma pessoa muito nervosa. O Jefferson sabe, o Jefferson me conhece muito bem, meu esposo. E eu tenho deixado Deus trabalhar na minha personalidade. Porque eu falei assim, não é uma coisa muito boa. Eu até compartilhei com alguns irmãos aqui, compartilhei com o Vitor uma vez, e pude aprender com ele também. E eu falei assim, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu quero as coisas do meu jeito. Muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito. E eu falo que eu tenho aprendido a deixar Deus trabalhar na minha vida para me moldar, porque Deus não quer que eu permaneça da maneira que eu sou. Deus, Ele quer nos mudar, Ele quer transformar o nosso caráter, Ele quer transformar a nossa personalidade, Ele quer transformar a nossa mente, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, Para que a obra dele seja feita com mais clareza, com mais certeza, E temos que tomar cuidado com a maneira que nós falamos. Muitas vezes a gente ouve aquele velho ditado que diz assim: Deus me fez assim, eu vou morrer assim. Quantos aqui já ouviram esse ditado? Infelizmente, essa é uma enganação de Satanás, amados, para a nossa vida. Deus nos fez assim, mas Ele espera que nós melhoremos dia após dia. Ele espera que nós nos tornemos pessoas melhores dias após dias. E uma dessas características de palavras e atitudes, nós temos ferido irmãos
na maneira que falamos. Eu já presenciei algumas vezes de eu achar que só porque eu sou sincera demais, eu tenho que falar a sinceridade do meu modo. E não é assim. Nós sermos sinceros, é isso que Deus quer de nós. Mas mesmo na sinceridade, nós temos que tomar cuidado para não magoar irmãos. Né? Nós temos que ter a sensibilidade que Cristo nos dá, que somente nele nós podemos encontrar. Porque nós temos ferido, e temos muitas vezes sendo feridos por palavras mal faladas. As palavras, amados, têm um poder de acabar matando a pessoa. Muitas vezes nós matamos alguém no falar, em uma frase mal explicada, em uma frase mal dita, né? E Deus quer mudar isso em nós também. Deus quer mudar a maneira que nós nos relacionamos. Deus quer mudar a maneira que nós chegamos até o nosso irmão para estar conversando e dar um apoio, né? Temos que tomar cuidado também, amados, com as nossas atitudes. Se nós não estamos impactando a vida das pessoas com as nossas atitudes, tem algo de errado conosco. Nós precisamos de todos os dias influenciar as pessoas com as nossas atitudes. Nós temos que ser influenciadores e não influenciados, né? E Deus tem me ensinado, acredito que cada um de nós, a ter uma vida realmente transformada por Ele. E eu acredito que todos nós almejamos uma intimidade maior com Deus. Lá em Efésios, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Lá em Efésios 4:26. Muitas vezes nós temos ficado irados com irmãos porque falou algo que magoou o nosso coração e nós não conversamos com ele, não explicamos a situação, não falamos: olha, você me deixou magoado, você me entristeceu. Isso é um veneno para o nosso corpo, é um veneno para o nosso espiritual. E lá em Efésios diz justamente isso. Não espera para o dia seguinte, algo que você pode falar com seu irmão hoje, algo que você pode resolver com seu irmão hoje. Porque se nós deixamos, amados, isso para depois, é um veneno. Vem a falta de perdão, um probleminha, uma frase mal falada, um probleminha pequenininho, fica muito maior. É uma tempestade no copo d'água, devido a nós não colocarmos perante o nosso irmão que nos magoou ou que nos entristeceu. E quando deixamos a mágoa entrar nos nossos corações, nós nos afastamos de Deus. Por que eu digo que nós nos afastamos de Deus? Porque o nosso coração se enrijece. Deus começa a falar acerca do perdão conosco e nós começamos a falar: não, Senhor, não mexe aqui não. Eu não posso perdoar fulano porque me fez isso. Eu não posso falar com ciclano, não vou mais nem olhar na cara daquele irmão. Ou só acontece comigo isso? De Deus estar me cobrando perdão, de Deus estar cobrando que eu realmente fale com o irmão que me magoou. E eu falo: não, Senhor, está muito bom assim, não vou falar não, porque foi Ele que me magoou. Isso é porque eu deixei a mágoa criar uma raiz em meu coração. E ela me enrijeceu. E eu já não estou tão sensível a ouvir o que Deus tem para falar comigo. Porque eu acredito que agora eu sou a dona da razão. E isso é um veneno para o nosso corpo e para a nossa alma. E nós entramos no tópico 2, que é a falta de perdão. A mágoa, ela traz isso, ela muda isso em nós. Ela nos deixa enrijecidos. E eu marquei uma frase que eu até falei para o Jefferson, falei assim: nossa, Deus me deu essa frase e eu vou compartilhar com a igreja. Se te ofenderem, perdoe.
Se você ofendeu, peça perdão. Por que eu digo isso, amados? Porque a intimidade que você tem com Deus depende que você tenha inteiramente o convívio com cada um que está no meio. Deus nos coloca nessa igreja para nós exercermos uma função. Qual função? De corpo de Cristo. Se eu não estou bem com um de vocês, eu não vou caminhar bem, a igreja não vai caminhar bem, porque eu vou deixar outras pessoas se contaminarem com um problema que é meu. Muitas vezes nós vemos em algumas igrejas problemas que um irmão brigou com o outro dentro da casa de Deus e nós acabamos escutando e isso acaba seminando algo em nosso coração. E quando nós vemos, nós já estamos com birra daquele irmão. A gente já está olhando até torto para o irmão. Por que isso, amados? Porque nós não temos vigiado no perdão. E quando nós não vigiamos nesse assunto que parece tão pequeno, que é o perdão, a nossa alma, ela fica escravizada. A falta de perdão, eu vejo que é o mal do século. Por quê? Quando nós vemos um noticiário, porque o namorado matou a namorada. Gente, isso tudo é falta de perdão. É falta de deixar Deus tratar. A falta de perdão eu vejo como câncer da sociedade. Porque ele vai enraizando, ele vai criando raiz cada vez mais profunda. Ele toma conta da nossa alma e quando nós menos esperamos, nós estamos amargurados, nós estamos presos a esse sentimento devido à falta de perdão. E Deus tem falado comigo e falado diversas vezes que nós precisamos de perdoar. Às vezes são palavras que alguém nos falou e isso nos afetou de alguma forma. Muitas vezes são atitudes de pessoas no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa escola e tem nos afetado. Nós não podemos deixar a opinião de alguém lá de fora valer mais do que a opinião de Cristo. A gente tem um Deus que nos ama, que olha para nós com amor e vê o nosso valor. Muitas vezes alguém vira para nós e fala para nós que nós não temos valor. Sai daqui, você não presta. E isso tem nos escravizado, fica na nossa mente, fica na nossa alma, aquilo corroendo, eu não presto. E você vai achando e começa a acreditar que aquela palavra é verdade. Você começa a acreditar naquela enganação que o diabo colocou na tua vida para te escravizar e te deixar marcado. E na verdade, nós temos que ouvir o que Deus tem a nosso respeito. E são palavras de bênção, amados. Deus, Ele não quer uma vida que nós tenhamos vida escravizadas. Deus quer que nós sejamos libertos espiritualmente. Quando nós somos libertos espiritualmente, nós vemos as coisas que Deus tem para nós com mais clareza. Quando nós estamos livres, sem mancha, sem falta de perdão, sem falta de amor ao nosso próximo, nós vemos com mais clareza aquilo que Deus quer para a nossa vida. Não guardar rancor. O rancor, ele tem também como uma ferida, ele vem devagarzinho. O rancor, ele vem te dominando aos pouquinhos, ele não vem com pressa. O rancor, ele começa, um dia o meu irmão foi lá e falou isso para mim. Daí, naquele outro dia, ele vai lá e fala outra coisa, eu entendo errado, e aquilo gera um problema muito maior. Amados, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos deixando entrar no nosso coração. O nosso coração é algo muito importante, e nós precisamos dar atenção a ele. Porque se nós deixamos cravar em nosso coração o rancor, a mágoa e a falta de perdão, logo isso vai me contaminar por completo e vai afetar a minha vida espiritual. Tem algo muito importante que na oração do Pai Nosso, uma oração que nós fazemos sempre,
e que nós não temos tomado, digamos que nós não estamos tomando ciência daquilo que nós estamos falando. Quando nós falamos na oração do Pai Nosso, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Está dizendo só de quem me deve dinheiro? Está dizendo só daquele que olhou para minha cara e me magoou? Ele está dizendo, se eu perdoar o meu irmão, Senhor, assim me perdoa também. Se eu não perdoo o meu irmão, eu estou dizendo para Deus, então também não quero ser perdoado. Porque se eu não tenho capacidade de perdoar, como que eu quero esperar o perdão de Deus para a minha vida? É algo mútuo. Deus fala, perdoai, isso Jesus ensinou, perdoai para ser perdoado. Porque quando você perdoa, eu te perdoo também. Porque é isso que eu tenho ensinado, o perdão, né? E o terceiro tópico é a qualidade da adoração. Amados, essa parte toca muito em meu coração e na minha alma. Porque qual é a qualidade da adoração que nós estamos dando para Deus hoje? Qual que é a qualidade da adoração que está saindo dos nossos lábios, das nossas atitudes? Nós estamos sendo verdadeiros adoradores? Deus está achando em nós aquilo que Ele tem procurado? Ou ainda está faltando? Ou eu estou faltando com Deus? Lá em Atos, vocês podem abrir porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Lá em Atos 7, 54. Amém? Todos acharam? Lá em Atos 7, 54 diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Lançaram-se todos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados por este pecado. E dizendo isso, adormeceu. Estevão estava falando acerca de Jesus, estava falando acerca do reino de Deus. A multidão que estava ali, algumas pessoas que estavam ali não gostaram do que ouviram. Estevão era o verdadeiro adorador. Ele estava adorando da maneira que ele podia. E ele falou de Deus, estava falando acerca de Deus para aquela multidão. Aquelas pessoas, né, que estavam ali não gostaram e se revoltaram contra Estevão. O que eu vejo de Estevão é que ele era um verdadeiro adorador. Ele adorava a Deus não importando a circunstância que ele estava. O que eu vejo também nessa passagem? Que quando nós estamos alinhados com Deus, quando nós estamos realmente debaixo da autoridade de Deus, debaixo da vontade de Deus, nós começamos a ver com os nossos olhos espirituais. Nós não focamos em nossos problemas, nós focamos somente nas coisas de Deus. Estevão ali, ele estava sendo apedrejado, mas ele estava tão focado em adorar, na adoração dele, ele estava tão focado naquilo que Deus tinha para ele, ele sabia o que Deus tinha para ele, que ele vê o céu se abrindo. Isso é o verdadeiro adorador, amados. Quando nós estamos enfrentando dificuldades, nós não olhamos para o tamanho da nossa dificuldade, mas sabemos que o nosso Deus é maior do que aquilo que estamos enfrentando. Estevão sabia o Deus que ele servia. Por isso que ele viu o céu se abrindo perante ele. Ele estava olhando com os olhos espirituais aquilo que Deus tinha para ele.
Ele não estava olhando, amados, com os olhos carnais, não. Como eu e você olhamos muitas vezes perante muitos problemas que enfrentamos. Estevão nos ensina que nós precisamos que mesmo em meio à dificuldade, olhar aquilo que Deus quer para nós, aquilo que está à frente. E nos ensina a olhar com os olhos espirituais, o que nós não enxergamos com os olhos carnais. E Estevão também nos dá um exemplo de perdão. Enquanto ele estava ali sofrendo, seu corpo sofrendo, ele fala: Senhor, não leve em consideração, perdoa, não considera, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Amados, novamente Deus fala sobre perdão. Só que ali nós vemos também que Estevão era um verdadeiro adorador. Ele sabia o Deus que ele servia. Estevão era um modelo de adoração. Ele estava alegre porque sabia que em meio às dificuldades Deus estava com ele. Estevão focava não só no problema, ele focava na solução dos seus problemas. A situação não deve moldar a sua adoração. Se a sua adoração está sendo menor do que os seus problemas, amados, tem algo de errado conosco. Nós não podemos ficar murmurando, deixar a nossa dificuldade moldar a nossa adoração a Deus. Nós somos verdadeiros adoradores, nós temos que adorar na tristeza, adorar na alegria, adorar em meio à dificuldade, adorar em meio à prova, porque é isso que Deus quer. E tem um ponto muito importante que fala aqui, que quando Estevão viu, ele olhou para o alto, ele viu o Filho do Homem em pé. Amados, isso é forte. Tem coisas que Jesus fica em pé para ver qual vai ser a nossa atitude. Em meio às nossas dificuldades, quando nós adoramos em meio à nossa luta, Jesus se põe de pé para nós, para nos observar, porque Jesus ele tem o zelo por nós. Ele se põe de pé, ele não está vendo a sua luta, o seu problema e sentado relaxando, não. Diz aqui a palavra do Senhor que ele se põe de pé para te observar. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele viu, e a Bíblia é clara conosco. Então tem situações, amados, que Jesus ele fica esperando para ver se nós vamos continuar como verdadeiros adoradores. Muitas vezes temos falhado, mas espere em Deus que Ele nos ajude para que nós possamos ser realmente aquilo que Deus quer que nós sejamos. Fortes, corajosos. Quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando estamos cheios da presença de Deus, os nossos problemas não são maiores do que a nossa vontade de adorar a Deus. Os nossos problemas vão existir. E todos nós passamos por problemas, mas eles não vão mais atingir a maneira com que adoramos a Deus. Paulo também é um exemplo. Paulo ele sofreu, ele foi perseguido, ele foi preso, e mesmo assim Paulo falou assim uma frase: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo falava tudo posso naquele que me fortalece, Paulo não estava falando eu não vou enfrentar problemas. Muito pelo contrário, Paulo falou eu vou enfrentar problemas, mas eu sei que eu tudo posso em Deus que está me fortalecendo. Paulo ficou na prisão, não mudou a qualidade da adoração de Paulo. Nós não vemos falar na Bíblia que Paulo mudou a qualidade da adoração dele. Ele se entristeceu, ficou triste com algumas situações, mas em momento algum ele deixou de ser o verdadeiro adorador. Nós precisamos de ter essa característica em nós, cravadas em nosso coração.
e na nossa alma, que não podemos deixar a circunstância da vida mudar a nossa qualidade da adoração que damos a Deus. E também temos o espelho da santificação, que é o quarto ponto. Deus, Ele é um Deus santo. E nós precisamos de ter santidade. Deus, Ele tem as características, os atributos morais dEle, Ele nos dá. E um deles é a santificação e o amor. Deus tem vários atributos, mas um desses atributos morais que Ele tem é a santificação. Lá em 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Não tem como não estar em santidade perante a Deus. Precisamos de santidade, porque Deus é um Deus santo. Sem santidade não veremos a Deus, amados, não veremos. Enganaremos a nós mesmos se pensarmos que veremos a Deus da maneira que estamos. Precisamos sempre de pedir para Deus nos ensinar, nos moldar, trabalhar na nossa vida, nas coisas que ainda não estão boas. Precisamos de buscar a santidade. Santidade é algo que nós precisamos de querer, é algo que precisamos de buscar. Ela não cai no nosso colo. Nós precisamos de esforço, nós precisamos de ir atrás e pedir: Senhor, me santifica assim porque eu estou precisando. Senhor, muda isso porque nisso eu não estou perfeito, nisso eu não estou indo bem. Muda a minha vida. E Deus ministrou algo no meu coração, que nós somos como um espelho. Quando a nossa vida não está bem, quando nós não estamos perdoando, quando nós não estamos em santidade, quando nós não estamos deixando Deus moldar o nosso caráter, mudar a nossa personalidade, mudar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, quando nós não temos amor, nós ficamos assim, como um espelho quebrado, como um espelho que não reflete a luz de Cristo. E para isso, irmãos, nós precisamos de pedir para Deus, para Ele nos mostrar aquilo que precisamos de ser tratados. Nós precisamos de nos permitir ser tratados por Deus todos os dias. Nós não podemos ser como um espelho que não reflete a luz de Cristo. Deus nos colocou nessa terra para ser refletores da graça, refletores da palavra, refletores dele. Quando Deus olha dos céus, amados, Ele não vê o reflexo dele em nós muitas vezes, porque nós estamos deixando as circunstâncias desse mundo nos afastar dele. Mas quando nós nos humilhamos, pedimos perdão e ajuda de Deus, Ele olha dos altos céus e olha para a nossa vida, e Ele começa a ver a graça dEle sobre nós, Ele começa a ver a nossa vida sendo transformada e nós começamos a refletir. E Ele lá do céu, Ele olha e fala: ali vai um que me ama, ali vai outro que está refletindo a minha luz. Ali vai outro, que nós possamos ser esse refletor, amados, refletor da graça de Deus, das boas novas de Cristo. Para isso precisamos de deixar Deus mudar aquilo que precisa ser mudado, precisamos deixar Deus trabalhar nas áreas que nós não deixamos, precisamos de deixar Deus trabalhar nas nossas emoções. Precisamos, amados. Deus quer trabalhar, e essa noite é a noite de cura, a noite de cura que Deus reservou para nós, marcou um encontro conosco. Não saia daqui da maneira que você entrou. Eu não quero sair daqui da maneira que eu entrei.
Eu quero sair diferente. Eu quero sair realmente mudada e transformada naquilo que eu preciso de ser transformada. Eu quero chamar à frente aqueles que realmente querem sair transformados, sair mudados daqui essa noite. Amém?